Olá, queridos amigos e queridas amigas do nosso Momento Redenção. Trazemos uma vez mais aquele livro, Nem Céu, Nem Inferno, As Leis da Alma, segundo o Espiritismo, na tradução, na edição da FEAL, sob responsabilidade do Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio, do qual já falamos em momento anterior, e, desta vez, para lidarmos com a segunda parte deste livro, que trata, que tem como título As Leis da Alma, segundo o Espiritismo, e o item 1 dessa segunda parte, o legado definitivo de Allan Kardec. Vamos a ele, então. Iniciam aqui os autores. Quanto à legitimidade do legado de Allan Kardec, evidenciamos a integridade das quatro primeiras obras, o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Essas obras não sofreram alteração. Conferimos os originais e atestamos que nelas não ocorreram adulterações. Os textos estão conforme o autor os escreveu, ou seja, estão os originais, o que originalmente Kardec produziu. Podemos estudá-los com tranquilidade. Quanto às duas últimas obras, a Gênese e o Céu e o Inferno, devemos fazer uso somente das edições originais. Existem mudanças em algumas edições feitas em vida pelo próprio autor, ou seja, pelo próprio Kardec. Portanto, as últimas edições, conforme os documentos encontrados nos Arquivos Nacionais de Paris, pesquisa feita, levada a efeito pelo Lucas e pelo Paulo Figueiredo, são 16ª edição de O Livro dos Espíritos, com o mesmo conteúdo desde a 9ª edição. Oitavo de O que é o Espiritismo. 10ª de O Livro dos Médiuns. 4ª de O Evangelho segundo o Espiritismo, com o mesmo conteúdo da 3ª. 1ª edição de O Céu e o Inferno, deve substituir a 4ª edição adulterada. 1ª de A Gênese deve substituir a 5ª edição adulterada. Por fim, obras póstumas, livro lançado em Paris em janeiro de 1890 por Leymarie, depois de ter sido denunciado pelos pioneiros como responsável por desastres cometidos quanto ao legado de Kardec, deve ficar sob suspeita. Inclusive, a mensagem nessa obra, de título A Gênese, de 22 de fevereiro de 1868, foi adulterada por Leymarie em diversos pontos, com a finalidade de servir como defesa de seus atos indefensáveis. Isso pode ser verificado examinando o manuscrito original dessa mensagem pela pena de Allan Kardec, amplamente analisado na seção A Comunicação dos Espíritos em Obras Póstumas sobre a Gênese, do livro Autonomia, a História Jamais Contada do Espiritismo, página 562 e seguintes. Da mesma forma,
seja por ter sido depositado após a morte de Kardec, seja em virtude das diferenças entre os manuscritos originais encontrados na livraria Edições Le Marie, indicando que não foi publicado como redigido em vida pelo autor, deve ser considerado como obra adulterada o catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita. Esse é o inventário conclusivo sobre o verdadeiro legado de Allan Kardec, que merece todo o cuidado das editoras, entidades e de todos os espíritas para um pleno restabelecimento. Vamos voltar agora ao que foi feito ao livro O Céu e o Inferno e suas consequências. Depois de todo o trabalho feito, o que estava claro diante de nossos olhos era um prejuízo para a doutrina e para os espíritas ainda maior e mais devastador do que ocorreu com a Gênese anos depois. Pois, como a adulteração do céu e o inferno foi feita pouco tempo depois da morte de Kardec, todas as traduções em outros idiomas foram baseadas na versão adulterada. E o capítulo 8º da versão legítima de Kardec, com o título As Penas Futuras segundo o Espiritismo, alterado para capítulo 7, na versão adulterada, foi completamente desfigurado, com significativos acréscimos e retiradas de itens essenciais para a fundamentação das ideias de Allan Kardec. Então, nós não estamos tratando, os companheiros aqui não tratam de pouca coisa, mas de um movimento indigno praticado nessa adulteração desta obra, que tem importância capital, fundamental para a doutrina, né? E que alterou de forma significativa, um prejuízo enorme para a doutrina e para os seus adeptos, por ter sido executada, por ter sido praticada muito pouco tempo após a morte de Allan Kardec. Então, tudo que foi produzido a partir dali, acompanhando essa adulteração, é equivocado. Altera o sentido fundamental da obra kardeciana, e como termina aqui o companheiro nos afirmando, com significativos acréscimos e retirada de itens essenciais para a fundamentação das ideias de Allan Kardec. Segue o texto. Para dar uma ideia ao leitor da importância desse capítulo, pegue o Novo Testamento, onde o Sermão do Monte, pronunciado por Jesus, é seu texto principal, e todo o resto o completa. Podemos dizer que, quanto à teoria moral, o capítulo 8 da primeira edição de O Céu e o Inferno tem para as obras de Allan Kardec importância equivalente ao Sermão do Monte em relação aos evangelhos. E, na adulteração da obra, ele foi amplamente desfigurado, infiltrando-se os mais retrógrados conceitos do velho mundo, causando confusão e desentendimento nas gerações de espíritas desde um século e meio. Os adulteradores não foram nada discretos, pois inverteram completamente a proposta moral, escrita de forma lúcida, didática e conclusiva pelo autor. A moral da liberdade,
baseada na mais completa responsabilidade pessoal pela conquista da felicidade determinada a cada espírito pelas leis naturais que regem o mundo moral, foi a teoria presente na obra original. Já a adulteração de 1869 retira essa ideia, distorce o texto, implanta falsos itens, dando aos leitores a base dogmática de um Deus vingativo, agindo por meio de castigos físicos e morais, exigindo submissão. Foram implantadas as falsas ideias de karma, que acabaram por se tornar uma referência para o meio espírita daquele final de século e principalmente dos seguintes. Uma fraude de extensas proporções, exigindo agora um esforço amplo e dedicado para restabelecer a verdadeira teoria de Allan Kardec, pois toda crise também é uma oportunidade. Então, nós vamos trazendo o que esse trabalho de pesquisa nos apresenta, nos é apresentada pelo Paulo Figueiredo e Lucas Sampaio, através dessa obra editada pela FEAL, para que nós tenhamos noção clara, a mais clara possível, do momento ímpar que vivemos, abraços com essa doutrina, que espera de nós e depende de nós um engajamento real, sincero, profundo, naquelas bases propostas por Allan Kardec. E para lembrar aquele texto que trabalhamos inicialmente, quando abordamos aqui, num primeiro momento, as questões apresentadas por esse livro, é lembrar que toda a luta se dá entre a heteronomia que quer se manter comandando as vidas e a autonomia que vige em cada um de nós, buscando nos libertar de todas as peias. Em junho de 2019, quando liguei para o Lucas propondo sua viagem, comentei com ele as indicações de espíritas que estavam estudando a moral autônoma da obra de Allan Kardec e repetidamente citavam trechos do Código Penal da Vida Futura, colocado entre aspas, como item 9. Toda falta é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se o não for em uma existência, será na seguinte ou seguintes. Ou então, o item 10. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no mundo espiritual, a consequência das suas imperfeições. Todas essas ideias que remetem à relação entre o sofrimento físico como sendo um castigo divino em resposta à desobediência e à maldade do homem, representadas pelos dogmas do pecado e do karma. Esses trechos, porém, não foram escritos por Allan Kardec em sua obra original. Foram acrescidos na edição adulterada, como outras passagens que fazem menção a essa falsa ideia. Inclusive, o próprio título dessa parte, Código Penal da Vida Futura, não foi grafado pelo autor. Esse título, aliás, está em completa contradição com o texto original. Logo na primeira frase, Allan Kardec afirma, e aí sim, olha só, Allan Kardec afirma, estando a sorte das almas nas mãos de Deus, ninguém neste mundo pode, por sua própria autoridade, decretar o Código Penal divino. Jamais, portanto, ele usaria esse título. E na última frase do capítulo,
Kardec define o que representa a lista de conceitos definidos antes. Vamos ao que diz Kardec. Tal é a lei da justiça divina. Há uma grande distância entre Código Penal, que significa o conjunto de leis sistemáticas usadas para punir e evitar os delitos criminais cometidos na sociedade, e as leis naturais da justiça estabelecidas por Deus, tanto para o mundo físico quanto para o mundo espiritual. As leis naturais mostram o que é conveniente ao espírito conforme sua consciência e lhe confere felicidade. E, de outro lado, o que é contrário, tendo como consequência natural o sofrimento moral. A adulteração de O Céu e o Inferno retirou trechos originais que propunham a moral autônoma. Repetimos, a adulteração de O Céu e o Inferno retirou trechos originais que propunham a moral autônoma, baseada na liberdade e no dever, acrescentando falsas ideias dogmáticas por meio de palavras, frases e até itens inteiros que não foram escritos por Allan Kardec, corrompendo o texto para lhe dar o sentido da moral heterônoma, própria do mundo velho. A moral heterônoma, oposta à teoria espírita, representa o fanatismo e a incredulidade. Para o materialista, não há consequências futuras, pois ele imagina que após a morte nada existe, nem tampouco Deus. Portanto, segundo o ponto de vista materialista, só a justiça dos homens teria valor. Os sofrimentos terrenos seriam consequências naturais das imperfeições da matéria, podendo ser utilizados como castigos em virtude da lei humana, pela prisão, tortura, privação do prazer e das necessidades orgânicas e até mesmo pela morte. Para as religiões ancestrais, é terrível o medo do castigo após a morte. Todavia, esse temor é representado pelas figuras irracionais de inferno, demônio, fogo eterno. Os sofrimentos físicos durante a vida também seriam castigos divinos em virtude da queda. Allan Kardec demonstra a contradição desse pensamento. Fala Allan Kardec. Como a dor do parto pode ser um castigo, já que é uma consequência do organismo e que está provado fisiologicamente que é necessária. A dor é um fenômeno natural, de origem fisiológica, necessária para a sobrevivência do ser e da sua espécie. Continua Allan Kardec. Como uma coisa que é conforme às leis da natureza pode ser uma punição. É o que os teólogos nem podem ainda explicar e o que não poderão fazer enquanto não saírem do ponto de vista onde se situaram. Kardec, 2018, na página 263, o livro proposto. Por outro lado, os dogmas das igrejas aliviam a responsabilidade do culpado, oferecendo o perdão divino por meio de seus sacramentos, supostamente isentando o arrependido dos castigos. Estudamos cuidadosamente o texto original de O Céu e o Inferno em sua primeira edição legítima.
Perguntamos, então, qual seria o pensamento de Allan Kardec quanto a essa questão principal das penas futuras em sua obra O Céu e o Inferno, em verdadeira versão? A resposta está exatamente em trechos retirados do livro Na Adulteração. No item 4, ele inicia por afirmar, em passagem presente somente na primeira edição: a punição é sempre a consequência natural da falta. Consequência natural é uma regularidade comprovada pelos fatos. Para o Espiritismo, tanto o mundo físico quanto o espiritual são regidos por leis naturais de origem divina, sendo eternas, equitativas, imutáveis e, em seu aspecto moral, justas e boas. Ou seja, o que devemos entender por penas, também por castigo ou punição, não se trata de uma deliberação divina, caso a caso, determinando uma condenação representada por um ato de sofrimento infligido, mas de uma condição natural de infelicidade determinada por uma lei universal. Ou seja, o nível é absolutamente consciencial. Sou eu errando, sou eu equivocando, sou eu ludibriando, enganando, matando, me equivocando e arcando com as consequências na intimidade dessa dor moral. O sofrimento moral, que é uma condição inerente à imperfeição do espírito, criada por sua livre escolha, é uma sensação determinada pela lei natural. Esse sofrimento da alma vai durar enquanto o espírito não realizar um aperfeiçoamento sério, efetivo, voluntário, consciente, superando a imperfeição e desenvolvendo uma virtude equivalente, ou seja, um retorno sincero ao bem. Kardec apresenta essa conclusão num artigo de março de 1869 da Revista Espírita. Com o ser espiritual independente, pré-existente e sobrevivente ao corpo, a responsabilidade é absoluta. O Espiritismo a demonstra como uma realidade patente, efetiva, sem restrição, como uma consequência natural da espiritualidade do ser. Provar que o homem é responsável é revelar a sua dignidade. A perspectiva da responsabilidade fora da lei humana é o mais poderoso elemento moralizador. É o objetivo ao qual conduz o Espiritismo pela força das coisas. O espírito é responsável por seus atos, também por sua condição de felicidade ou infelicidade. E, estando infeliz pelo sofrimento moral inerente à imperfeição que adquiriu por suas escolhas, somente ele pode reverter essa situação por seu esforço em mudar. Não há no universo espiritual aparato algum penal. Repetimos, não há no universo espiritual aparato algum
penal. Não há julgamento, inferno, sofrimentos físicos, reclusão. No segundo item, capítulo 8, retirado pelo adulterador, Kardec define isso bem, pois os espíritos, e abrem aspas, trazem em si os elementos de sua felicidade ou de sua infelicidade futura e os meios de adquirir uma e de evitar a outra, trabalhando em seu próprio adiantamento. Fecham-se as aspas. Os fenômenos morais são psicológicos, condições íntimas de cada espírito humano. Portanto, está equivocado o raciocínio dos dogmas do pecado e do karma, que coloca em Deus a responsabilidade de castigar ou de recompensar por meio de castigos físicos infligidos em virtude dos atos de cada um. A superação da condição infeliz só ocorre de forma consciente, sincera e voluntária pelo aperfeiçoamento conquistado pelo esforço. Deus aguarda quanto tempo for necessário para que o espírito faça esse sincero retorno ao bem, pois não importa qual caminho escolhamos. Todos nós estamos destinados à felicidade. Nosso único destino está em nos tornarmos bons espíritos, sempre em evolução. Não há castigo, recompensa nem perdão divino, como afirmam os dogmas. A condição de felicidade e infelicidade não está relacionada com qualquer destino físico, como céu e inferno, impostos por um temível tribunal. Nenhuma pena é eterna, apenas parece assim ao espírito que sofre moralmente. E essa ilusão já começa a se extinguir com o arrependimento. O abominável desvio sofrido pelo legado de Allan Kardec compreende, enfim, as adulterações de obras de Allan Kardec, publicação pela Livraria Espírita de artigos, livros e folhetos completamente divergentes da doutrina espírita, desvios da Revista Espírita, inclusive difamando a memória dos pioneiros, a venda da sociedade para o discípulo de Rustem, abuso financeiro. Esses e outros fatos nos colocam diante de uma conspiração, unindo inimigos invisíveis e encarnados para desviar o espiritismo de seu propósito primordial. Há quem questione por que os espíritos permitiram que tudo isso acontecesse. Perguntam se eles não avisaram antes, não preveniram. Todavia, em verdade, Allan Kardec sabia de tudo antecipadamente. Cada passo da trama daqueles que estavam lutando contra o espiritismo. E foi exatamente em virtude disso que ele agiu calmamente, tomando as providências necessárias, prevenindo os espíritas por meio de seus artigos, publicando as mensagens e guardando os documentos que um dia viriam a público para reconstruir cada passo da história, denunciando os traidores e revelando o papel dos pioneiros fiéis. Kardec
sabia de tudo, mas nada vinha a público, apenas instruções de caráter geral. As orientações espirituais pessoais serviam para direcionar o seu trabalho, contornar os obstáculos, desarmar as armadilhas, afastar os perigos. Tudo em nome da realização das metas da doutrina espírita. E, mais uma vez, queridos amigos e amigas, terminamos esse pequeno relato constante do livro Nem Céu, Nem Inferno, As Leis da Alma, segundo o Espiritismo, produzidos pelo Paulo Henrique de Figueiredo e o Lucas Sampaio, na pesquisa profunda que fizeram os dois, editado pela Fundação Espírita André Luiz, a FEAL, e nós vimos hoje o início da segunda parte, que trata das leis da alma segundo o Espiritismo, e o item 1, o legado definitivo de Allan Kardec. Muita paz, um beijo nos corações. Graças a Deus.